Oi, gente, bom dia. O Cotidiano está começando. Hoje, terça-feira, eu converso com o endocrinologista André Muniz sobre o aumento no número de diabéticos. Em 10 anos, o percentual cresceu em 61,8%. E a dica da Nutri de hoje é exatamente para quem tem diabetes. E quem tem problema de circulação, hoje tem dica de exercício para você fazer aí na sua casa. E o professor Marcelo Bezerra foi até a casa de uma telespectadora e ensinou a fazer um repelente natural. Então aproveita, senta por aí, pega aquele cafezinho que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando sobre um assunto muito preocupante. Olha só, gente, foi divulgado pelo Ministério da Saúde uma pesquisa que revela que o número de diabéticos no Brasil aumentou em 10 anos 61,8%. É um dado alarmante, viu? Por que será que isso está acontecendo, hein? Estou aqui com o Dr. André Muniz, ele que é endocrinologista e vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Afinal, o diabetes é uma doença silenciosa e muito grave. Muito bom dia, doutor. Bom dia, seja Marcela. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Cotidiano. Eu que agradeço. Para falar sobre um assunto preocupante. Em 10 anos, um aumento de 61,8%. É muito alto esse número. Marcela, essa é uma realidade que a gente tem lidado no dia a dia e que nos preocupa bastante, porque a epidemia de diabetes, que a gente pode colocar dessa forma, pelo aumento importante dentro desse prazo, ela está coligada com a epidemia de sobrepeso e obesidade, que também, nesses 10 anos, aumentou de maneira muito intensa. E os fatores, né, da obesidade estão diretamente relacionados no surgimento do diabetes. Então, por isso que a gente tem que alertar as pessoas para cuidar melhor da sua saúde e evitar, que é uma doença que pode ser prevenida dentro do momento adequado, e evitar que essa doença aumente ainda mais esses números. O senhor falou uma coisa importante, com o aumento da obesidade, aumentou também o número de diabéticos. Apesar da gente viver num mundo fitness, onde as pessoas prezam muito a saúde, então a gente está indo aí na contramão, né? Aumenta o número de diabéticos, mas estamos vivendo num mundo saudável. Por quê? Porque eu acho que as pessoas ainda não entenderam onde está o açúcar, não é verdade? Ah, não, eu faço dieta, eu não como açúcar de jeito nenhum. Mas você come carboidrato. Carboidrato está massas, batata, e isso tudo se transforma em açúcar. E aí é onde mora o perigo. Exatamente, que essa noção que as pessoas têm de que a dieta para o diabético é apenas retirar o açúcar, retirar o doce. E, na verdade, o açúcar, ele compõe a grande maioria dos alimentos. Inclusive, na fruta, que é um alimento saudável, a gente tem um açúcar, que é a frutose, e que também é importante que a gente controle a ingestão dessa quantidade de açúcar. Então, você come um pão francês, ele passa salgado na sua boca, mas ao chegar no seu intestino, ele vai se transformar em glicose, e essa glicose vai para a corrente sanguínea, e é onde o diabético tem a dificuldade de manter esse nível adequado. Então, se o consumo de carboidratos, de massas, for mais intenso, for maior do que o que deve, com certeza nós vamos ter um aumento da glicemia muito mais preponderante do que o que a gente pode lidar com o armamento que a gente tem de medicações. Existem vários tipos de diabetes, não é isso, doutor? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Os dois tipos principais, o diabetes tipo 1, que é o diabetes infantil juvenil, e o diabetes tipo 2, que está mais relacionado ao adulto, mas que infelizmente a gente tem encontrado em adolescentes pelo sobrepeso. Então, a faixa de 30, 35, 40 anos, onde a gente começa a ver casos de diabetes tipo 2, ela tem descido um pouco para 25, 30, até menos de 20, por conta da obesidade. E o diabetes infantil juvenil realmente atinge aquela população ali desde a criança até o pré-adolescente e o adolescente mesmo. O outro tipo de diabetes é o diabetes gestacional, que pode surgir em decorrência da gestação dos hormônios que a placenta produz, que aumentam a glicose durante a gestação. Então, as gestantes normalmente fazem uma investigação para pesquisar se apresentaram diabetes durante a gestação. Mas o diabetes gestacional, a pessoa pode ficar só temporariamente diabética? Sim, após o parto é revertido todo esse quadro,
aumenta o risco se a pessoa não controlar os fatores. O que se notou é que depois da diabetes gestacional, o risco de desenvolver o diabetes definitivamente ele é maior do que aquela mulher, aquela gestante que não teve diabetes gestacional. O diabético, ele vai ter que tomar insulina para o resto da vida ou como é o tratamento, doutor? O diabetes tipo 1, o único medicamento disponível realmente é a insulina. Então, a gente, para as crianças e adolescentes que têm diabetes tipo 1, a gente utiliza a insulina como a arma terapêutica, o arsenal terapêutico vigente. E o controle alimentar, que é fundamental. Para o diabetes tipo 2, você tem uma gama bem maior de medicamentos, medicamentos em comprimidos, medicamentos orais e alguns medicamentos injetáveis, além da própria insulina. Então você tem mais artifícios para trazer esse diabético para um controle. Nunca é demais relembrar a gravidade dessa doença, viu, gente? Porque as pessoas às vezes desdenham um pouco do diabetes e não têm noção do que ela pode causar, do mal que ela pode causar a quem tem. Não é isso, doutor? É uma doença extremamente grave pelo risco das complicações. As complicações crônicas do diabetes, por exemplo, infarto e AVC. O diabético morre muito de infarto e AVC, principalmente aqueles não controlados. E aí, as chamadas complicações microvasculares, que são diabetes é uma importante causa de cegueira adquirida, é uma importante causa de doença crônica renal levando à hemodiálise e a principal causa de amputação não traumática. Então, isso são complicações de quem não cuida do diabetes efetivamente e que relegou esse controle por anos e anos e esses níveis aumentados de glicose afetaram a pequena circulação que leva justamente a essas complicações que eu citei. Doutor, então vamos lembrar que vida saudável é sempre bom ter um acompanhamento nutricional, né? Não fazer dieta por conta própria, porque a gente acha que cortando o açúcar apenas está tudo bem e não está. E sempre ir ao médico para ver como é que a gente está, para evitar que a gente tenha essa doença. Silenciosa e que hoje 50% dos indivíduos que são diabéticos não sabem que são diabéticos. Então, se não fizer o teste, não investigar, não vão descobrir. Aqueles sintomas mais típicos de muita sede, urinando muito, perda de peso, surgem em níveis bem mais elevados de glicemia. Então, esse alerta para que as pessoas não esperem sentir alguma coisa para investigar. Se tem um fator genético, se está acima do peso, é bom investigar, fazer uma glicemia pelo menos uma vez ao ano para tratar o quanto mais cedo possível. Tá certo, então, doutor. Obrigada, viu? Eu também agradeço. Dúvidas esclarecidas. Bom dia e até a próxima. Até a volta. Tchau, tchau. E a dica da Nutri Ludmila Freitas de hoje é exatamente sobre isso, diabetes. Ela vai contar pra gente agora o que os diabéticos podem comer e o que eles devem evitar. Não é isso, Nutri? Oi pessoal, nós vamos falar hoje sobre os pacientes que possuem diabetes. A grande preocupação muitas vezes é apenas com o consumo dos alimentos ricos em açúcar. Mas a gente precisa dar uma atenção também com os alimentos ricos em carboidrato, principalmente carboidratos simples, como pães, o macarrão comum, o arroz branco. Então, o diabético ele precisa introduzir alimentos integrais e também evitar os carboidratos simples, dando preferência aos carboidratos complexos. Mas aqueles que gostam de comer açúcar, o que é que faz? Então, nós temos várias linhas de alimentos que são isentos de açúcar, como o chocolate amargo acima de 55% cacau, cocada sem açúcar, entre outros alimentos. Mas lógico que esses alimentos precisam ser introduzidos com cautela, principalmente para aqueles que precisam perder peso. Então o nutricionista ele deve orientar e adequar o plano dietético de cada pessoa para que ela possa ter o consumo sem perder a saúde, controlando a glicemia e controlando também a insulina. Afinal de contas, insulina alta também impede que o paciente controle os níveis de açúcar e também impede que esse paciente emagreça. Então a principal dica é nunca se alimente sozinho, sempre procure uma orientação de um profissional. Dicas valiosíssimas. Obrigada, viu, Lud? Um beijão para você. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta tem dica para você que tem problema de circulação. Nós vamos mostrar alguns exercícios que você pode fazer aí na sua casa. E o professor Marcelo Bezerra visitou a casa de uma telespectadora do Cotidiano e ensinou a fazer repelente natural.
Me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o cotidiano e eu não sei se vocês perceberam, mas os mosquitos invadiram aí as casas de muita gente. Tem muita gente reclamando exatamente disso. Uma das pessoas que reclamaram foi a Dona Lia. Então, o professor Marcelo Bezerra foi até a casa da Dona Lia e ensinou uma receitinha muito bacana para afastar esse inseto. Confere aí. Olá, Marcela, muito bom dia a você do programa Cotidiano. Eu estou aqui na casa de Dona Lia e de Gláucia. Elas são telespectadoras do programa Cotidiano e ligaram para a produção para que a gente conversasse um pouquinho e viesse dar uma dica aqui na residência delas sobre muriçoca. A gente sabe que esses insetos incomodam bastante, então a solicitação aqui das nossas telespectadoras foi como fazer para livrar-se um pouquinho desses insetos que são perturbadores. De antemão, a gente deixa bem claro que nesse período, através das fortes chuvas, nós estamos tendo uma invasão do inseto chamado Culex. Não é o mesmo causador daquelas arboviroses que a gente conhece, como a zika, como a dengue e como a chikungunya. Mas é um hematófago, ou seja, é um sugador de sangue e que nos incomoda bastante. E é isso que está acontecendo aqui na residência de Dona Lia e de Gláucia. Não é verdade, Gláucia? É verdade, tem incomodado bastante. A gente tem que estar procurando um local que tenha menos inseto para não ser picada, né? Olha só, são insetos que apresentam geralmente um hábito noturno, né? Geralmente as pessoas estão ou na janta, ou no quarto querendo dormir, ou assistindo televisão, e o incômodo é muito grande, né? Demais, principalmente para dormir também. A gente tem que estar sempre usando ventilador, mesmo que esteja frio, mas tem que estar sempre usando. Existe, obviamente, as questões ambientais que levam para isso. Principalmente a coleta do lixo, que é feito pelos órgãos responsáveis do serviço público, não é? A retirada desses entulhos que ficam na frente da casa, o próprio lixo que é recolhido na rua, tudo isso é de responsabilidade do poder público. Mas a gente dentro de casa, a gente pode fazer assim a nossa parte, né? Para que a gente evite essa proliferação, essa reprodução desses insetos em nossa residência. Então a gente vai colocar já aqui uma dica bem interessante para você, para Dona Lia, para Gláucia, sobre um repelente natural. Então vamos lá para a nossa receita. O que é que nós vamos utilizar? Vamos utilizar o cravo da Índia, né, de fácil acesso, você encontra no supermercado. Nós vamos utilizar óleo de amêndoa, vamos utilizar um recipiente normal, uma garrafa, que a gente vai aqui para a nossa preparação, e um funil que vai facilitar o nosso preparo. Então vamos colocar aproximadamente 300 ml de álcool. Vamos adicionar aqui o cravo, então uma colher de sopa é suficiente para a gente colocar o cravo. Então adicionamos o cravo da Índia e vamos deixar agora o nosso preparo aqui durante um dia bem fechadinho, viu gente? Em um local separado, preservadozinho de sol, guardado. E a gente recomenda que pelo menos 2 vezes, né, durante essas 24 horas, você faça esse movimento aqui, ó. Homogeneize bem o cravo junto com o álcool e pode deixá-la parado. Então, após 24 horas, a gente já vai encontrar uma coloração um pouquinho diferente aqui da nossa solução, porque justamente o cravo vai liberando essa essência. Dona Lia e Gláucia, tem dificuldade em preparar isso aqui, gente? Não, muito fácil e prático. Bem simples, né? É uma colher de sopa, mais ou menos. Muito né? bem, uma colherinha de sopa que a gente bota de cravo. Fica balançando. Correto, fazendo esse movimento aqui, balançando mesmo, para poder ir liberando essa essência. Muito bem, a gente está vendo que não tem nenhuma dificuldade, né, gente? Esse óleo é um óleo natural, um óleo de amêndoa, que é natural para a pele, é um hidratante da pele, que a gente usa para proteger, evitar a pele ficar ressecada. Então, e é interessante também, daqui a pouco vocês vão sentir um cheirinho quando a gente colocar o óleo, é que ele vai deixar a pele também com cheiro agradável. Isso é que é bom. Quando eu coloquei 300 ml aqui de álcool, a gente bota mais ou menos 50 ou 20 ml do nosso óleo. Então aqui eu já vou acrescentar aqui um pouquinho desse óleo. Aí no caso, por ter o álcool, que não é, como você falou, que não é um produto que é apropriado para usar na pele assim, diretamente, só ele, né? Sem os outros produtos que você está colocando, né? A gente pode usar o dia todo, assim, tipo, quando os insetos incomodarem, ou pode passar à vontade. Correto. Veja só como foi bacana aqui a pergunta de Gláucia. O que é que acontece, gente? Ó, como esse produto aqui é um produto natural, como ele não tem aditivo sintético das indústrias,
ele vai volatilizar. Essa propriedade de volatilizar é justamente o álcool. Então ele vai levar da pele bem rapidamente. Por isso que a aplicação ideal para esse produto é a cada 1 hora. Claro que a gente indica sempre, Glaucia, que se aplique durante a noite, né? Porque no dia a dia, no corre-corre, a gente não tem tanto incômodo desses insetos. Mas durante a noite, na hora que a gente quer repousar, né, dona Lia? Que a gente quer descansar, aí é que elas aparecem. Então, nada melhor do que comprovar a eficácia desse repelente natural do que aplicar diretamente sobre a pele das nossas telespectadoras e amigas aqui. Então, com licença aqui, dona Lia, para a gente colocar no braço da senhora. Ó, pode borrifar assim sobre o braço, a senhora pode massagear esse óleo sobre o seu braço. Isso, pode ir passando. Pode aplicar diretamente sobre o braço. À noite também aplica nas pernas. Vamos, Glaucia, colocar aqui um pouquinho para a gente ver a eficácia e sentir o cheiro também. Pode passar na sua pele. Isso, olha só. É uma fragrância agradável, né? Por isso que o doce de mamão fica com cheiro. Uma maravilha, né? Com cravo, isso. Fica delicioso. Eu queria agradecer muito o carinho da senhora por ter recebido aqui, dona Lia. Agradecer a Glaucia também, tá? Telespectadores que entraram em contato com a produção do Cotidiano, e você de casa também, entre em contato conosco para a gente visitar a tua residência, conversar sobre esses problemas que envolvem a biologia e o cotidiano. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. E dona Lia, que bom que a senhora gostou da visita do professor Marcelo Bezerra, ó. Um beijão para você e a gente espera que esse repelente natural sirva para afastar esses mosquitos aí da casa da senhora. E o professor pode fazer uma visita à sua casa também, viu? É só você entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, o @TV Jornal no Interior. Quem sabe o professor Marcelo Bezerra vai até a sua casa e vai te ajudar a resolver o seu problema. Agora a gente tem outra dica, só que de exercício. E para você que tem problema de circulação, dá uma olhadinha aí. Bom dia, Marcela. Bom dia a você do Cotidiano. Eu sou Dica, personal trainer e coach, e venho trazer para vocês hoje dicas e algumas sugestões de exercícios, que é um problema que afeta tanto homens quanto mulheres, que é a famosa circulação ou má circulação. Aquela sensação de tornozelo inchado, pé inchado, perna cansada no final do dia. Então, como é que a gente faz para se livrar disso, para melhorar o nosso estado depois que a gente chega em casa para descansar? Isso acontece muitas vezes por coisas do cotidiano da gente. Sedentarismo, a gente passa muito tempo sentado durante o trabalho, faz uma viagem, má alimentação, tabagismo, ingesta de bebida alcoólica, até a roupa, uma roupa um pouquinho mais apertada que você use, faz com que você prejudique a sua circulação. Alguns exercícios físicos, principalmente para a panturrilha, esse músculo que fica na extremidade da nossa perna, a famosa batata da perna, a nossa panturrilha, ela funciona como um segundo coração. Então, como que a gente pode fazer para ajudar o nosso organismo e melhorar a nossa qualidade de vida? 10 minutinhos por dia, depois que você chega em casa, com alguns exercícios super fáceis que você faz na sua sala, faz no seu quarto, faz na sua varanda, você vai poder melhorar isso. Eu vou mostrar para vocês. Um deles já era esse que você me viu fazendo. Fica dando a pontinha do pé e descendo, fica na pontinha do pé e desce. Só esse exercício aqui já faz com que você impulsione o sangue de volta. Ele faz com que seja uma bomba mandando o sangue de volta para o metabolismo e acelerando e deixando a circulação fluir melhor. Esse exercício aqui você só vai precisar de um colchonete ou então uma toalha que você pode dobrar em 4 ou um tapete para ficar fofinho para você deitar. Você vai deitar com a barriguinha para cima, estende suas pernas e vai pedalar. Você vai fazer esse exercício aqui, ó, como se você estivesse pedalando. Esse movimento vai fazer com que você ative a circulação das suas pernas e o retorno venoso vai acontecer. Você pode fazer 2 séries de 15 repetições. Descansa um pouquinho, estende suas pernas, pontinha do pé, flexiona. Pé de bailarina, pé de palhaço. Pé de bailarina, pé de palhaço. Só esse movimento aqui, 10 a 15 repetições desse movimento. Depois que você terminou esse movimento de pontinha e calcanhar, você para e começa a girar a ponta do pé. Você pode descansar uma perna, gira, gira, gira para um lado, gira para outro. Um lado, para o outro. E troca a perna. Gira para um lado e gira para o outro.
Outro exercício, você vai puxar um pé para você e estende. Você flexiona e você estende a perna. Você flexiona e estende. Flexiona, estende. Empurra o calcanhar para frente, empurra para frente. Isso aqui também vai ajudar a você fazer esse retorno. Depois que você terminar o exercício, nada melhor que um bom alongamento, que também ajuda muito na circulação. Vamos lá, estende e você vai segurar só até onde você conseguir, sem se machucar. Você vai aos pouquinhos aqui, você vai, na verdade, até onde você conseguir. Eu consigo mais um pouquinho, mas você vai só até o teu limite. Essas foram as nossas dicas de hoje, sugestão de alguns exercícios fáceis que você pode fazer em casa ou qualquer lugar que você escolher. Lembre-se que circulação é uma questão de saúde, não é uma questão só estética de inchaço ou não das pernas. O cansaço faz com que você, muitas vezes, interfira até no teu humor, então nada melhor do que chegar em casa e ter aquela sensação de bem-estar. Pratique atividade física, pratique exercício físico, procure um profissional de educação física qualificado que possa te ajudar. Mesmo assim, poucos minutos por dia vão fazer grande diferença na sua vida. Até a próxima. Tchauzinho! Gica, obrigada pelas dicas, viu? Um beijão pra você. Olha, o Cotidiano vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse programa, vai no nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram, esse aqui que tá aparecendo na sua tela, o @TV Jornal no Interior. E a nossa página no Facebook, vai lá, curte e fica por dentro de tudo o que acontece aqui na telinha da sua TV Jornal. Um grande beijo, fica com Deus e amanhã às 11h05 eu tô de volta. Tchau, tchau.